Bom dia, amigos, irmãos, cavaleiros e amazônicos da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Vamos começar agora, hoje, o estudo desse livro, O Santo Grau e a Linhagem Sagrada. Eu enviei para todos os cavaleiros e amazônicos da Nova Ordem de Cristo por e-mail. E os que não receberam, por favor, entrar em contato comigo por meio do e-mail ou então no WhatsApp, Telegram e pelo YouTube também, Facebook. Só avisar que não receberam que a gente envia para vocês, certo? Os demais irmãos que assistirem nos grupos do Telegram e do Facebook e quiserem uma PDF, é só entrar em contato que eu envio, viu? Mande um e-mail nos comentários do Facebook, então do Telegram ou do YouTube, que eu envio para vocês o PDF para vocês acompanhar com a gente aqui o estudo. Bom, em 1969, quando estava de férias em Sèvres, comprei o livro de bolso Li Deus Mude, de Gerard de Sade. Era uma história de mistério, uma mistura leve e interessante de fatos históricos, mistérios genuínos e conjecturas. Depois das férias, ele teria sido esquecido, como todas as leituras desse tipo, se eu não tivesse tropeçado em uma omissão evidente e curiosa em suas páginas. O Tesouro Amaldiçoado, do título, havia sido aparentemente encontrado nos idos de 1890 por um padre do vilarejo que decifrara alguns documentos enigmáticos desenterrados em sua igreja. Os supostos textos de 2 desses documentos foram reproduzidos, mas não as mensagens secretas que estariam codificadas dentro dele. A inferência era que as mensagens decifradas haviam sido novamente perdidas. Entretanto, conforme descobri, um estudo superficial dos documentos reproduzidos no livro revelava pelo menos uma mensagem oculta. O autor certamente a percebera. Ao trabalhar em seu livro, dera aos documentos mais do que uma atenção passageira. Era claro que ele encontrara o que eu havia encontrado. Além disso, a mensagem era um excitante fragmento de prova, do tipo que ajuda a vender um livro popular. Por que o senhor de Sade não publica? Por que o senhor de Sade não as publicara? A peculiaridade da história e a possibilidade de outras descobertas voltaram à minha mente de tempos em tempos. Nos meses seguintes, sentia-me atraído por esse quebra-cabeça mais intrigante do que os usuais e curioso pelo silêncio de Sade. Na medida em que ia descobrindo novos intrigantes lampejos de significado no texto desses documentos, comecei a querer dedicar mais do que momentos de folga ao mistério de Rosslyn Chartres, a capela de Rosslyn, na Escócia. No final, que estamos estudando no livro Os Templários da América, viu? Então, no final do outono de 1970, apresentei a história como um possível documentário para Paul Johnstone, então produtor executivo da série Crônicas sobre História e Arqueologia na BBC. Paul achou o projeto viável. Fui então enviado à França para falar com de Sade e explorar as perspectivas de um filme. Encontrei de Sade em Paris na semana do Natal de 1970.
Naquela primeira reunião, fiz a pergunta que me intrigava por mais de um ano: por que você não publicou as mensagens ocultas nos pergaminhos? Sua resposta me surpreendeu. Qual mensagens? Parecia-me inconcebível que ele desconhecesse aquela mensagem elementar. Por que estaria duelando comigo? Subitamente, eu me vi relutante a revelar o que havia encontrado. Continuamos um elíptico jogo de esgrima verbal durante alguns minutos. Então ele se tornou claro que ambos conhecíamos a mensagem. Repeti minha pergunta: por que você não a publicou? Desta vez a resposta de Sede foi calculada, porque nós pensamos que alguém como você se interessaria em descobrir por si mesmo. Essa resposta tão enigmática quanto misteriosos documentos do padre era o primeiro indício claro de que os mistérios de Rosalind Chanterelle deveria ser muito mais do que uma simples fábula de tesouro perdido. Comecei a preparar, juntamente com meu diretor Andrew Maxwell Islop, um filme crônica na primavera de 1971. O projeto era realizar um bolo de 20 minutos, um bloco de 20 minutos para um programa, mas na medida em que íamos trabalhando, de Sede nos alimentava com outros fragmentos de informações. Primeiro surgiu o texto integral de uma importante mensagem decifrada, que falava de pintores Poussin e Teniers. Era fascinante. O código era incrivelmente complexo. Fomos informados de que ele havia sido decifrado por especialistas do Departamento de Códigos do Exército Francês, através de computadores. Executando as circunvoluções do código, convenci-me de que as explicações obtidas eram, no mínimo, suspeitas. Investiguei junto a especialistas em códigos de serviços de inteligência da Grã-Bretanha. E eles concordaram comigo. O código não configurava um problema válido para um computador, ou seja, era decifrável. Mas alguém em algum lugar deveria ter a chave. Então, de Sede entregou sua segunda bomba. Uma tumba semelhante àquela do famoso quadro de La Bête de Arcade de Poussin havia sido encontrada. Ele enviara detalhes assim que os obteve. Alguns dias mais tarde chegaram fotografias. Ficou claro que nosso filme sobre um pequeno mistério local começava a assumir proporções inesperadas. Paul decidiu abandoná-lo e nos engajamos em um longa-metragem. Agora havíamos mais tempo para pesquisar e mais tempo e mais de cenas para explorar a história. A transmissão foi adiada para a primavera do ano seguinte. O Tesouro Perdido de Jerusalém saiu em fevereiro de 1972 e provocou uma reação muito forte. Eu sabia que havia encontrado um assunto interessante para o grande público. Uma pesquisa posterior não significaria, portanto, autoindulgência. Em algum momento teria que haver um segundo filme. Em 1974 eu já possuía grande quantidade de material. Paul contratou Roy Davis para produzir meu segundo filme, crônicas, chamado O Padre, o Pintor e o Demônio. Mais uma vez a reação do público mostrou quão fortemente a história havia impressionado a imaginação popular. Mas então ela havia se tornado muito complexa e muito extensa em suas ramificações. A pesquisa detalhada estava rapidamente exercendo a capacidade de uma única pessoa. Havia muitos caminhos diferentes a percorrer. Quanto mais eu prosseguia em uma linha de investigação, mais consciente me tornava da quantidade de material que estava sendo negligenciado. Neste ponto crucial, o destino, que de início havia colocado a história casualmente em minhas mãos, agora
assegurou que o trabalho não estagnaria. Em 1975, tive a grande sorte de encontrar Richard Legge durante um curso de verão em que ambos dávamos aulas de literatura. Richard é um romancista e escritor de contos, com pós-graduação em literatura, comparada a um conhecimento profundo de história, filosofia, psicologia e esoterismo. Havia trabalhado durante vários anos como professor universitário dos Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha. Durante o intervalo das aulas, passamos muitas horas discutindo assuntos de interesse mútuo. Eu mencionei os templários, que desempenhavam um papel importante no pano de fundo do mistério de Roslin. Para minha satisfação, vi que essa sombria ordem medieval de monges combatentes já havia despertado o interesse em Richard, que desenvolvera pesquisas consideráveis sobre sua história. Subitamente, meses de trabalho que eu via se prolongarem em minha frente se tornaram desnecessários. Richard podia responder a maioria das minhas dúvidas. Ficaria tão intrigado quanto eu com anomalias evidentes que eu havia encontrado. O mais importante é que meu projeto de pesquisa também o fascinara. Percebendo o significado do projeto, ele se ofereceu para ajudar-me nos aspectos que envolviam os templários e trouxe Michel Bang, um psicólogo que recém abandonara uma bem-sucedida carreira em fotojornalismo para se dedicar ao estudo dos templários, visando um projeto de um filme. Procurado, não teria encontrado dois parceiros mais bem qualificados e bem mais compatíveis para formar um time. Após anos de trabalho solitário, o empenho trazido ao projeto por dois cérebros novos foi muito estimulante. A princípio, o primeiro resultado palpável de nossa colaboração foi o terceiro filme, Crônicas sobre Rollins de Chateau, A Sombra dos Templários, produzida por Rui Davis em 1979. O trabalho realizado para aquele filme finalmente nos colocou face a face com a fundação sobre os quais todo o mistério de Rollins Chateau havia sido construído. Mas o filme, o que estávamos começando a discernir, só poderia ser inusitado. Sob a superfície havia algo muito mais chocante, mais importante e mais imediatamente relevante do que podíamos imaginar. Quando começamos nosso trabalho sobre o pequeno e instigante mistério que um padre francês provavelmente encontrara em um vilarejo montanhoso. Em 1972, eu terminei meu primeiro filme com as seguintes palavras: algo extraordinário está esperando para ser encontrado, e o será. Em um futuro muito distante, não muito distante, este livro explica o que é este algo e quão extraordinário foi sua descoberta. Sexta-feira continuaremos com o capítulo 1, Primeiro Mistério.